Chegou a hora da gente falar de um syntax sugar, uma abstração de promises chamada async await. Async e await são duas palavras-chave em JavaScript que usam promises por baixo dos panos e permitem que eu escreva um código ainda mais legível que é lido como se fosse síncrono. Observa que nesse código eu estou usando a Fetch API e estou encadeando várias promises. Eu tenho a promise que a invocação do fetch retorna. Quando essa promise é resolvida, eu tenho essa função de callback que retorna outra promise. E aqui eu estou encadeando um outro then para que quando a promise que o response.json retorna for resolvida, essa função de callback do segundo then seja executada. Quando eu começo a encadear várias e várias promises, esse código começa a ficar ilegível e imanutenível. Quando eu uso async await, eu posso setar o meu código assíncrono em uma função e usar dentro dessa função a palavra await para lidar com promises de uma forma mais legível. Com async await, eu evito configurar explicitamente encadeamentos de promises. Para eu ter um comparativo, eu vou comentar esse código e aqui acima, para criar a função que vai conter o meu código assíncrono, eu vou inserir uma const getUsers que recebe uma função. Nada de novo até aqui, só que para fazer com que essa função seja uma função assíncrona, ou seja, que o código dela não seja bloqueante, antes da declaração da função, eu vou inserir a palavra-chave async. Se essa função fosse uma function declaration, que é declarada com a palavra-chave function, eu poderia inserir a palavra-chave async na frente da palavra-chave function. Quando eu insiro essa palavra-chave async na frente da declaração de uma função, eu estou transformando essa função comum em uma função assíncrona. Isso significa que quando eu invocar essa função, ela vai retornar uma promise independente do conteúdo dentro dela. Para comprovar isso, se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe a invocação da getUsers e salvar, eu vejo uma promise no console. Dentro dessa função, o que eu quero fazer é executar o meu código assíncrono. Eu quero fazer um request e obter os dados como resposta desse request sem que a página precise ser recarregada. Para fazer isso, eu vou usar a Fetch API, então eu vou invocar o Fetch, que recebe esse endpoint que eu já estava usando antes para obter os usuários, e como essa invocação retorna uma promise, antes de conhecer o async await, o que eu fazia? Eu encadeava a invocação de um then aqui, que recebe uma função como argumento, e quando essa promise da invocação do fetch fosse resolvida, dentro dessa função eu fazia alguma coisa com o valor da promise resolvida. Só que quando eu uso async await, eu não preciso mais encadear e configurar promises dessa forma. Ao invés de encadear esse then, antes dessa invocação, eu vou inserir uma const response, que recebe a invocação do fetch, só que antes da invocação do fetch, eu vou inserir a palavra-chave await. Se você traduzir await para o português, você vai ver que essa palavra significa aguardar, esperar. Essa palavra-chave await só pode ser usada dentro de uma função async, e o que vai acontecer aqui? Essa invocação do fetch vai ser executada, a requisição vai acontecer, e enquanto a resposta dessa requisição não chegar, nenhum código abaixo dessa linha do await vai ser executado. Ou seja, essa palavra-chave await vai pausar a execução do restante dessa função até que a resposta dessa invocação do fetch, que é uma promise, seja obtida. Quando essa promise que o fetch retorna for resolvida, o await vai atribuir para a const response o valor resolvido dessa promise, que é o objeto response. E aí, depois que o await atribuiu o valor resolvido da promise para a const response, as linhas abaixo dessa const vão ser executadas. E essa forma de leitura de código assíncrono, como se fosse síncrono, é uma das características que fazem o async await ter uma sintaxe bem mais limpa do que o encadeamento de promises. Se abaixo dessa const eu inserir um console.log que recebe response, e se aqui abaixo eu remover esse console.log da invocação da getUsers e salvar, eu vejo no console o meu objeto response, que é o valor resolvido da promise que o fetch retornou e o await atribuiu para a const response.
Como que eu faço para obter de fato os dados da resposta do request? Eu preciso encadear na response a invocação do método JSON, que é um método que vai pegar a resposta que o response está armazenando, vai parsear essa resposta para um array de objetos JavaScript e vai retornar uma promise que contém essa resposta parseada. Então, para armazenar essa resposta parseada em uma const, abaixo da response eu vou inserir uma const users que recebe await e em seguida a invocação do response.json. E por que eu tenho que usar o await na frente da invocação do response.json? Porque essa invocação do response.json retorna uma promise com um array de objetos, e quando essa promise que encapsula o array de objetos for resolvida, o await vai atribuir para const users o valor resolvido dessa promise, que é o array de objetos. Se nesse console.log eu inserir a users e salvar, eu vejo no console o array de objetos, mas observa a diferença brutal na leitura desse código async-await e desse código que usa explicitamente o encadeamento de promises. Esses dois códigos fazem exatamente a mesma coisa. Roger, mas no fim da função, ao invés de exibir os usuários no console, eu vou retornar eles, não vou? Vai, e para fazer isso você tem duas opções. Ou você insere um return nessa const users, ou você elimina essa const users e insere o return antes da palavra-chave await. Esse return só vai ser executado depois que o await desencapsular o valor da promise resolvida que o response.json retorna. E lembra, uma função async sempre retorna uma promise que encapsula o valor que a função está retornando. Se eu inserir um console.log que recebe a invocação da getUsers como argumento, eu vejo que a invocação da getUsers retorna uma promise, e se eu investigar o valor dessa promise, eu vejo que ela armazena o array de usuários. Então toda função async implicitamente retorna uma promise. Se eu quiser fazer alguma coisa com esse array de usuários, eu vou remover esse console.log daqui e ou eu encadeio um then na invocação dessa função getUsers, ou eu declaro uma função async que contém uma const que armazena a invocação da getUsers, só que com um await na frente da invocação, porque a getUsers retorna uma promise. E só para lembrar e comprovar que a gente está lidando com um código assíncrono aqui, eu vou remover esse código comentado. Acima da invocação da getUsers, eu vou inserir uma const logUsers, que recebe uma função async. E dentro dessa função, para obter os usuários, eu vou inserir uma const users que recebe await e em seguida a invocação da getUsers, que retorna uma promise. E abaixo dessa const users, para exibir os usuários no console, eu vou inserir um console.log que exibe users. Aqui abaixo, ao invés de invocar a getUsers, eu vou invocar a logUsers, só que antes dessa invocação, eu vou inserir um console.log que exibe 1, vou invocar outro console.log que exibe 2, vou duplicar esses console.log para abaixo da invocação da logUsers, só que esse vai exibir 3 e esse 4. E o que vai acontecer aqui? Essa primeira execução é executada, em seguida essa função é executada, e como ela é assíncrona e vai ser finalizada posteriormente, todo o código dela vai ser passado para outro lugar do browser, e como o código assíncrono não é bloqueante, ou seja, como esses dois console.log aqui abaixo não precisam esperar a finalização do código da logUsers para serem executados, esses dois console.log são executados e depois que a operação assíncrona da logUsers é finalizada, no final da thread, o array de usuários é exibido no console. Se eu salvar, eu vejo todos os console.log executados e no final da thread, depois que a operação assíncrona da logUsers é finalizada, o array de usuários é exibido no console.